Vamos começar agora com a nossa primeira aula de repasso para a ERA. E antes de começar a aula propriamente dita, eu vou dar algumas diretrizes de como aproveitar melhor, tirar o melhor proveito dessas aulas de revisão. Primeiro, tem uma lista com 100 questões, que tem biologia, bioquímica, anatomia e antropologia. Se você ainda não fez essa lista, principalmente as primeiras 10 questões, que são as questões que eu vou fazer agora nessa aula, pare agora de ver a aula e vá primeiro fazer as questões, porque aqui eu vou desenvolver as questões fazendo a revisão com base nessas questões. Então, se você ainda não fez, o estudo vai ficar muito passivo. Então, a possibilidade de você gravar o que eu estou falando e também entender e depois lembrar do que foi visto aqui na aula vai ficar bem menor. A gente vai otimizar o seu estudo, a sua memorização, se você primeiro resolver as questões e vir para essa aula já com essas questões resolvidas. Mesmo que você bata o olho na questão e veja que é algo que você não consegue fazer, não tem problema. Se você não consegue fazer, lê pelo menos a questão, que aquele assunto, aquelas palavras, aquele assunto, aquele conteúdo já começa a ser introjetado na sua memória. E quando a gente vê novamente esse assunto na questão, isso já vai reacender esse conteúdo, não vai ser a primeira vez que você vai estar vendo. Então, já que você já fez as questões, vamos agora começar as aulas. E a gente vai começar a aula com a primeira questão. La sangre transporta los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono, disueltos en el plasma o combinados con sustancias químicas. La mayor parte del dióxido de carbono se transporta. Aqui ele está perguntando como é transportada a maior parte do dióxido de carbono no nosso sangue. E o que seria esse dióxido de carbono? O dióxido de carbono seria o CO2. Lembra que o nosso sangue ele transporta tanto o oxigênio quanto o CO2. O oxigênio entra pelas narinas para chegar lá nos pulmões e nos pulmões o CO2 que vem do corpo inteiro passa do capilar para os alvéolos para ser colocado para fora, para ser expelido na expiração de volta pelo mesmo caminho que fez o oxigênio. Então a resposta é letra A. Vamos entender por quê. As questões que você entendeu o porquê, sabe o porquê, já sabe o conteúdo, não precisa você assistir. A intenção aqui é otimizar o seu tempo. Então, se você já entende o assunto, se você domina bem esse conteúdo, então você pode ir adiantando o vídeo. Por isso também eu estou preferindo mais essas aulas gravadas do que as aulas ao vivo, porque nas aulas ao vivo você não consegue me adiantar. Nas aulas gravadas você consegue pular as partes que você já viu. Então, por exemplo, se esse conteúdo é algo que você domina muito bem, você já parte para a próxima pergunta. Mas se é algo que você tem dúvida, então você assiste até o final, ou assiste várias vezes também, até você entender esse conteúdo. Se não entender de jeito nenhum, manda uma mensagem para mim dizendo, ah, é aquele conteúdozinho, aquela questão, eu não entendi, o ponto A, B e C. Quanto mais detalhado for a sua exposição do que você não está entendendo, melhor para eu lhe ajudar. Não dizer assim, ah, não estou entendendo nada disso aqui. Aí é um universo, né? Um mundo. Um assunto inteiro é um mundo. Vamos aqui na questão. Tem três formas do gás carbônico ser transportado no sangue. A maior parte do gás carbônico, do dióxido de carbono, ele é transportado na forma de bicarbonato. Esse íon aqui, bicarbonato, HCO3-. Ele é um íon porque ele tem uma carga menos. E como é que ocorre essa reação para a transformação do gás carbônico em íon bicarbonato? O gás carbônico, o dióxido de carbono, chega na corrente sanguínea. Ao interagir com a água, ele vai virar H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico rapidamente
vai ser convertido em hidrogênio mais o íon carbonato. Ele passa pouquíssimo tempo nesse formato de ácido carbônico, porque é assim que o CO2 se transforma em ácido carbônico, rapidamente ele é dissociado em um íon hidrogênio e um bicarbonato. E é nessa forma de bicarbonato que o CO2 é transportado na maior parte do tempo, em 70% do tempo, na nossa corrente sanguínea. Como são as outras formas de transporte do CO2? Aqui a gente tem a respiração, aqui a gente tem a respiração celular. Quando o oxigênio chega nas células, ele faz parte lá da cadeia transportadora de elétrons e o que é eliminado é o CO2. O CO2 que é eliminado pela célula no final da respiração celular, ele vai até o sangue para ser eliminado pela respiração. Parte dele é simplesmente dissolvido no plasma, 7% dele é só dissolvido no plasma. 23% dele é transportado junto com a hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Então, CO2 mais hemoglobina, que é a carbohemoglobina. Hemoglobina é a proteína que tem no sangue, no eritrócito ou glóbulo rojo. E 70% do CO2, que é por isso que tem perguntando na questão a maior quantidade, como ele é transportado na maior parte do tempo, é transportado na forma de íon bicarbonato, esse íon aqui, H3, HCO3-. Vamos para a próxima questão. Vou ler em português, tá? Para facilitar o entendimento de vocês. Mas se tiver alguma palavra que seja chave para entender a questão, eu faço a tradução. A pleura é uma membrana serosa que representa um componente parietal e o que representa não, que apresenta um componente parietal e outro visceral. Entre ambos se encontra o espaço interpleural. O mesmo em condições normais ou fisiológicas, selecione uma. Vamos entender a questão. A pleura é uma membrana serosa. Existem vários tipos de membrana. Entre elas, tem duas que as questões gostam muito de aparecer nas questões para confundir, que são as membranas serosas e as membranas mucosas. As serosas, elas vão estar encerradas dentro do corpo, não vão ter contato com o meio externo. Já as mucosas, além das diferenças histológicas que vocês vão ver no segundo ano, as mucosas vão estar em lugares que vão ter contato com o meio externo, como, por exemplo, a parte de dentro das pálpebras, as fossas nasais, a boca, o ânus, na verdade, todo o tubo digestivo é recoberto de mucosa, a mucosa vaginal, a mucosa uretral, então tudo que dá em um meio externo é uma mucosa. Já a serosa vai estar encerrada dentro do corpo, protegendo um órgão. Ambos, voltando aqui na questão, ambos se encontram entre ambos, ou seja, entre a pleura parietal e a pleura visceral, se encontra um espaço interpleural. O mesmo é conhecido, o mesmo em condições normais ou fisiológicas. Condição normal é a mesma coisa que condição fisiológica. Então, quando dizer o estado fisiológico de determinada coisa, determinado organismo, é a mesma coisa de dizer o estado normal de determinado organismo. Selecione uma. Então, a resposta aqui seria a letra B. Apenas contém líquido suficiente para que ambas porções se deslizem. Lembrando que a grande maioria das coisas do nosso organismo é estéril, não tem micro-organismos nem bactérias. Se tiver micro-organismo, vai ser caracterizado como uma patologia. E também não tem excesso de líquido nem sangue. Como, por exemplo, entre uma pleura e outra, não pode ter sangue.
Se tiver sangue e ar, significa que ela foi perfurada. Se tiver líquido abundante, seroso, significa que tem um pulmão que está com um prolapso. Ou um prolapso não, ele está colapsado lá dentro do líquido. Que se está cheio de muco, também não vai poder estar cheio de muco ou de pus. Isso vai ser caracterizado como uma infecção. Então, ela só vai ter um líquido suficiente para que ambas porções se deslizem. Não é um líquido para encher aquilo ali, é só para evitar o atrito e proteger de choques. Vamos ver como é a pleura. Aqui a gente tem um pulmão, o pulmão direito. Eu sei que é o pulmão direito porque ele vai ter 3 lobos. Um, dois, 3 lobos. E as duas pleuras. A pleura que está mais próximo do órgão é chamada pleura visceral. E a pleura que está cobrindo tudo se chama pleura parietal. Para não confundir os dois, lembra que todo órgão é uma víscera. Então, a pleura visceral vai estar perto do órgão e a pleura parietal vai estar recobrindo esse órgão. Aqui as duas capas de pleura. Entre os pulmões, eu tenho esse órgão aqui, que é a traqueia, que é um órgão que possui, se a gente olhar daqui de cima, se a gente conseguir olhar daqui de cima, a gente vai ver semianéis, anéisinhos em forma de C, formados por cartilagem ou cartílago hialino e aqui atrás fechado por uma camada muscular. Atrás da traqueia, a gente vai ter o esôfago, que já é um órgão do sistema digestivo. No final da traqueia, a gente tem essa bifurcação com esse último anel. Esse último anel é chamado de carina. É na carina que a traqueia termina e se bifurca em 2 brônquios primários ou extrapulmonares. Nessa imagem, a gente consegue ver como a pleura é formada. No esquema, observa aqui esse esquema. É como se a gente tivesse um balão e uma mão enfiada no balão. Essa mão seria o pulmão, a parte da bexiga, a parte do balão que está recobrindo a mão seria a pleura visceral e a parte de fora a pleura parietal. Então, esse é exatamente o esquema de uma pleura, como se o pulmão tivesse sido empurrado em uma bolsa de ar. Só que aqui não seria ar, aqui seria líquido pleural, e esse espaço não seria tão grande, é um espaço bem pequenininho, chamado às vezes até de espaço virtual, porque é um espaço bem pequenininho. Nesses esquemas aqui, o espaço é exagerado, mas o espaço é bem pequenininho, só suficiente para deslizar uma pleura na outra. E nessa imagem a gente consegue visualizar os 2 pulmões por transparência da pleura e a pleura parietal destacada. A gente também vai ter membrana serosa em outros lugares do corpo, como por exemplo no coração. E o nome da membrana serosa que envolve o coração se chama pericárdio. E da mesma forma que o pulmão, a gente vai ter o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. E só lembrando também que além do pulmão, que tem a membrana serosa chamada pleura, o coração, que tem a membrana serosa chamada pericárdio, a gente também vai ter membrana serosa revestindo a cavidade abdominal, que se chama peritônio. Então, seria os 3 P's, o peritônio, pericárdio e a pleura. Vamos para a segunda questão. Segundo o sistema respiratório, selecione uma. Então, a mucosa recobre os pulmões, se chama pericárdio, a gente acabou de ver, né? A pleura tem 2 curiosas. Se você souber o que é curiosa, me diga, porque eu não sei o que é curiosa. 3 lobos no pulmão direito e 3 lobos no pulmão direito. As coanas comunicam a cavidade nasal com a nasofaringe e a trompa de Eustáquio auditiva se comunica o ouvido médio com as fossas nasais. Então, vamos ver qual é a resposta correta.
As coanas comunicam a cavidade nasal com a nasofaringe. A mucosa que recobre os pulmões é o pericárdio. E aqui a pleura tem. Se esse nome aqui fosse capas, seria certo. Mas como é curiosa, eu já não sei o que é. E aqui a trompa de Eustáquio ou auditiva é tuba de Eustáquio, comunica o ouvido médio com as fossas nasais. Então seria tuba de Eustáquio. Vamos ver como é o sistema respiratório num corte sagital. Aqui a gente tem um corte sagital de uma face. Quando a gente tem a metade de uma face, a gente chama de hemiface, com H. H é... Eita, que feio. M. Vixe. H-E-M-E. M. M significa metade. Uma hemiface. Nesse corte que não seria bem sagital, porque não está bem no meinho, está um pouquinho para o lado, seria parasagital. Como eu sei disso? Porque não está pegando o septo nasal, o tabique nasal. A gente já consegue ver os cornetes nasais nessa imagem. Então, o cornete nasal inferior, cornete nasal médio, cornete nasal superior. Aqui a tuba auditiva, que liga o ouvido à região nasal, e a faringe, a nasofaringe. E essa região, esse espaço virtual, que não é uma estrutura, é um espaço, é a coana nasal, que delimita a parte de trás do nariz. É o que delimita a parte de trás do nariz. Não é uma estrutura, é uma delimitação. É como se você olhasse de trás para frente, é o buraco. Outra visão do sistema respiratório, só que agora no corte sagital. Eu sei que ele é bem sagital, ele está bem mediano, porque aqui dá para ver o tabique nasal. Esse tabique nasal não dá para ver a constituição dele porque está coberto ainda com a mucosa, mas ele é constituído pelo osso. Aqui em cima a gente tem o osso etimoidal, embaixo o vômer e a parte da frente de cartilagem nasal. A boca também, e bem aqui nesse espaço seria as coanas. Essa região é a nasofaringe, atrás da boca a orofaringe e aqui a laringofaringe. Essa parte aqui, onde fica os pliegues vocais ou corda vocal, é a laringe, e aqui o pliegue vocal. Outra visão do sistema respiratório, a cartilagem laríngea, os cartílagos, na verdade, laríngeos. Nessa imagem a gente consegue ver o cartílago cricoide, o tireoide, que é esse aqui, e o epiglotis, a epiglotis. A traqueia, que vai até essa bifurcação, em que se divide o brônquio primário ou brônquio extrapulmonar, depois os brônquios secundários. Vamos para a próxima questão agora. Na hematose, o intercâmbio de gases se produz da seguinte maneira. O que é hematose? Hematose é a troca de gases. E ele está perguntando aqui como é que ocorre esse intercâmbio gasoso. Vamos ver qual é a resposta. Letra B. O CO2, ou gás carbônico, atravessa a membrana respiratória para ser distribuído para os alvéolos, intercambiando-se com o oxigênio inspirado. Ou seja, o CO2 vem do corpo e lá nos alvéolos, a nível dos alvéolos, o CO2 que está nos capilares vai passar para os alvéolos para depois seguir para ser colocado para fora pela expiração. Dessa forma aqui, a gente tem um alvéolo pulmonar, isso aqui é o alvéolo pulmonar, e o capilar.
Os alvéolos são todos envolvidos em capilares. O CO2 chega pelos capilares. Aqui chega o sangue rico em CO2. E à medida que o sangue vai seguindo o fluxo no capilar, ele vai conseguindo trocar o que é CO2 por oxigênio. O oxigênio vai sendo absorvido para o capilar e o CO2 vai sendo liberado para o alvéolo. E quando ele é liberado para o alvéolo, ele segue o fluxo contrário do que eu mostrei aqui nessa imagem. Ele faz o fluxo contrário. Ele vem dos bronquíolos para os brônquios, depois sobe pela traqueia, laringe, chega lá no nariz e é expirado. Ele faz o fluxo contrário do oxigênio. Vamos para a próxima questão. Questão de músculo. O sarcômero está formado por... Vamos ver a resposta. Actina, miosina, conformando uma unidade funcional e contrátil do músculo. Sempre que falar em sarco, associa a músculo. Sarcômero, sarcoplasma, sarcolema. Geralmente as estruturas que têm um nome no resto do corpo vão ter um nome especial no músculo, no sistema muscular e no sistema nervoso. Então, por exemplo, a unidade morfofuncional do músculo, sarcômero. Então, tudo que vai estar no músculo vai ter um nome diferente, igual acontece no sistema nervoso. Vamos entender aqui essas fibras de actina e miosina, que são as fibras responsáveis pelo movimento do músculo. Isso aqui tudo é um sarcômero. O sarcômero é limitado por esse disco chamado disco Z. Esse disco mais grosso aqui é chamado disco Z. Então, daqui até aqui, de um disco Z ao outro, se chama sarcômero. Essa unidade é a menor unidade contrátil do músculo, é o sarcômero. E nesse sarcômero a gente vai ter duas coisas principais, que é a actina e a miosina. A gente diz que uma é a grossa e a outra é a fina. A miosina é grossa e a actina é fina. Então lembra, a actina é fina. Então lembra que a actina é fina. Então, uma fibra vai deslizar sobre a outra, encurtando esse sarcômero. Uma vai deslizar sobre a outra, fazendo com que haja o encurtamento. Fibras finas, elas ficam ancoradas aqui no disco Z. Então, aqui em azul, a gente tem as fibras de actina. E no meio, as fibras grossas de miosina. Preste atenção nessa questão do que é fino e do que é grosso, porque tem muitas questões que gostam de confundir isso, dizendo que a actina é grosso, miosina é fino, mas lembra sempre que a actina é fina, então a miosina vai ser a grossa. Aí não confunde mais. E aqui a gente tem uma animação mostrando como é esse deslizamento do filamento de actina com o de miosina. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros.
Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. E é assim que acontece a contração muscular. E antes da gente ir para outra questão, vou só falar algumas coisas em relação a essa contração muscular. Observa que o ATP é utilizado na contração muscular para fazer com que a miosina solte a actina. Não é o contrário, como geralmente levaria a gente a pensar, né? Mas ele está lá ligado e se não tem ATP, ele não consegue desligar. Por isso que às vezes a pessoa tem uma contração, tipo uma cãibra, o músculo contrai e não consegue descontrair, faltou ATP ali, então ele não consegue descontrair. É a mesma coisa que acontece quando alguém morre. Se você pega no cadáver, tem um fenômeno chamado rigor mortis. Rigor mortis é o enrijecimento de toda a musculatura depois que a pessoa morre. E isso acontece porque a musculatura tá lá, no sarcômero. A miosina se liga lá na actina e não tem mais ATP gerado para fazer com que aquele músculo se solte, relaxe e a pessoa fique mole.
Mas depois a pessoa fica mole. Por quê? Porque tem a degradação do músculo, a degradação da fibra. Aí depois que tem essa degradação da fibra, a pessoa volta a amolecer de novo. Mas assim que morre, existe o rigor mortis, que o corpo fica duro por conta da falta de ATP para fazer o relaxamento muscular. Então, vamos agora para uma questão de respiração celular. A ventilação ou respiração seria o quê? A resposta é letra A inspiração. Na inspiração, o diafragma se contrai e descende e baixa. Ventilação é a respiração, né? Aquele ato de ventilar. Vamos entender como é que esse diafragma funciona nessa respiração. Vamos acompanhar agora o processo de respiração, em que a inspiração acontece. Na animação mostra o ar entrando pela boca e pelo nariz, mas o correto seria pelo nariz, porque quando o ar entra pelo nariz, propicia o aquecimento dele e a retirada de partículas de poeira, sujidades que ficam presas lá no muco. E também tem as vibriças das narinas que ajudam a reter essa sujeira. Então, passando pelo nariz, chegando na traqueia, alcançando os brônquios, bronquíolos, o que vai acontecer nessa caixa torácica. O tórax vai se expandir, as costelas, que não está mostrando nessa animação, vão fazer um movimento de alça de balde, elas vão subir, se horizontalizando, e o diafragma vai descer. Observa bem como vai acontecer agora. Esse descenso do diafragma, juntamente com a subida das costelas. Então, inspirou, movimento de inspiração, colocando o ar para dentro. O diafragma contrai e descende. Os pulmões se inflam. Esse é o processo de inspiração. Então, quando falar em inspiração, significa que o diafragma está se contraindo e descendo. Daquela forma que quando a gente vai fazer respiração em yoga, meditação, a gente faz essa respiração bem diafragmática, que utiliza o diafragma quando para descer e para subir. Então o abdômen vai para frente na inspiração e ele seca na expiração. E aqui a gente está vendo o movimento de expiração, em que o diafragma relaxa e a caixa torácica diminui de tamanho. Na inspiração, ele contrai e desce. Na expiração, ele relaxa e sobe. E é esse o movimento. Ficou faltando só nessa animação o movimento mesmo das costelas, da caixa torácica, em que ela faz um movimento mais amplo. Aqui é a resposta. Tem lá inspiração, inspirar, colocar o ar para dentro. O diafragma se contrai e desce. Vamos para a próxima questão agora. O plano coronal ou frontal divide o corpo em. Essa questão de planos e eixos ou eixos tem que estar muito bem consolidada na sua cabeça, porque são questões que caem a todo momento, em todas as eras e até na final recuperatório sempre tem alguma questão de plano e erro. E também para o segundo ano, quando vocês forem ver anatomia, é fundamental saber essa questão do direcionamento, de saber o que corta, o que está relacionado a quê. Então, isso tem que estar bem consolidado na cabeça. Então, o plano coronal divide o corpo em anterior e posterior. Coronal ou frontal são sinônimos. Frontal fica bem fácil, né? Um corte na fronte. A fronte é essa parte, essa região da cabeça. Vamos revisar isso aqui. Em azul, a gente tem um plano sagital. Alguns autores gostam de usar quando
ele está cortado bem, esse plano corta o corpo bem ao meio, chama sagital mediano. Se ele corta um pouquinho mais para as laterais, chama parasagital. Parasagital. Para significa próximo, próximo ao sagital, que seria o meio. Mas, de uma maneira geral, os autores mais modernos, eles chamam tudo de sagital, tudo que é um corte que vem da frente para trás, antero-posterior, chama tudo de sagital. E o corte sagital divide o corpo em duas metades, direita e esquerda, e é um plano vertical. Outro plano vertical é o que divide o corpo em anterior e posterior, que é o plano frontal ou coronal. Se chama coronal porque aqui no crânio tem uma sutura que se chama sutura coronal. Então, daí vem o nome plano coronal, que divide o corpo em anterior e posterior. Ele também não é obrigado a dividir o corpo exatamente no meiozinho, não. Ele pode estar mais para frente, mais para trás, de acordo com a necessidade do estudo. E um plano horizontal, que é o plano transversal. Esse plano transversal vai dividir o corpo em duas metades, uma metade superior e uma metade inferior. Vamos para a próxima questão. O coração é um órgão que possui endocárdio, miocárdio e pericárdio. Vamos ver as outras questões, o que está faltando. Pericárdio, tudo bem, é do coração, mas miométrio é do útero e endoneuro é do sistema nervoso. Neuro, miométrio, útero, endocárdio, tá certo, e perineuro, sistema nervoso. Endométrio e perimétrio, lá do útero. Então, letra A. Vamos entender aqui as capas do coração. De dentro para fora, sempre que a gente for descrever um órgão oco, a gente descreve de dentro para fora. Então, a capa mais interna é o endocárdio. O endocárdio ele vai estar em íntima relação com o sangue dentro do coração. A capa muscular, essa musculatura inteira mesmo, é chamada miocárdio, que também é chamado músculo do coração. Tudo que é mio é músculo e cardio, coração. Então, músculo do coração. E o pericárdio é a capa mais externa do coração. Tudo que é peri é externo e cardio, coração. Ainda em sistema circulatório, vamos falar do cajado da aorta. Isso também é uma questão bastante importante, que eu já vi cair bastante sobre essa divisão do cajado da aorta, ou arco aórtico. Cajado da aorta é um termo mais antigo, arco aórtico é um termo mais novo. Como ele se divide, as ramas dele. Então, ele se divide em tronco braquiocefálico, carótida esquerda e subclávia esquerda. Vamos ver aqui um esquema para aclarar melhor. Aqui embaixo teria o coração. Do coração vem as coronárias, que irrigam o próprio coração, e o arco aórtico é justamente onde ele faz esse arco, ou cajado da aorta, porque faz referência àqueles, tipo uma bengala, que chama também cajado. Aí ele faz referência a isso. Do cajado ou arco aórtico saem 3 ramas. A primeira rama é o tronco braquiocefálico. Bráquio é de membro, cefálico, cabeça. E a artéria carótida comum ou carótida primitiva, também é chamada, e a subclávia esquerda. Essas duas artérias aqui, a carótida comum e subclávia esquerda, vão estar repetidas do outro lado. Ó, carótida comum e subclávia esquerda. Só que em vez das duas saírem do cajado da aorta, como acontece aqui do lado esquerdo, eles saem do tronco braquicefálico. Então, no final das contas, o que eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho carótida comum direita e subclávia direita.
E do lado esquerdo eu tenho artéria carótida comum esquerda e subclave esquerda. A diferença é que do lado esquerdo vai sair diretamente do arco aórtico e do lado direito ela vai sair de uma artéria mais larga, que é o tronco braquicefálico. Sempre que tiver uma artéria larga se bifurcando assim, se chama tronco. Isso aqui é o tronco braquicefálico. Vamos para a próxima questão. O circuito maior, no circuito maior, as veias levam sangue ao coração. Selecione uma. Vamos ver a resposta. Carboxigenado. Então, a gente tem dois circuitos de circulação, ou circulação menor e circulação maior. A circulação menor é a circulação que acontece do coração para os pulmões. E a circulação chamada maior, o circuito maior, é a circulação que acontece do coração para todo o corpo. Então, é o circuito maior. Aí, então, a gente vê que do corpo vem sangue carboxigenado e dos pulmões vem sangue oxigenado. Que a função dos pulmões é fazer aquela hematose, a troca gasosa. Tirar o gás carbônico do sangue que vem do corpo e colocar o oxigênio que vem da respiração. E trocar pelo gás carbônico que vai ser eliminado na expiração. Vamos fazer uma revisão de como é que acontece esse circuito dentro do coração, para a gente não esquecer que isso aqui sempre cai, geralmente são questões que trazem detalhes, e se você não está atento a esses detalhes, você acaba caindo nas pegadinhas, porque geralmente trazem alternativas muito parecidas umas com as outras. Então, vamos começar com o sangue que vem do corpo. Se o sangue vem do corpo, ele já vem cheio de gás carbônico para fazer a troca. Então, o sangue que vem do corpo chega na veia cava inferior e na veia cava superior. A veia cava superior e a inferior vão desembocar na aurícula direita. Então, a cavidade que vai receber todo o sangue rico em gás carbônico do corpo é a aurícula direita. Da aurícula direita, ele vai para ventrículo direito. Do ventrículo direito para tronco pulmonar. Outro tronco, tá vendo? Do tronco pulmonar, ele segue para a artéria pulmonar direita e para a artéria pulmonar esquerda. Essa artéria pulmonar é uma exceção da circulação, é uma artéria que leva sangue carboxigenado, cheio de gás carbônico. Daqui ele vai para os pulmões, para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Nos pulmões, ele vai fazer essa troca de tirar o gás carbônico e colocar o oxigênio, e de lá vai voltar para os pulmões, volta pelas veias pulmonares. Outra exceção, uma veia recebendo sangue oxigenado. Então, as veias pulmonares recebem sangue oxigenado vindo de lá dos pulmões. Tanto as veias pulmonares direitas quanto as veias pulmonares esquerdas vão desaguar o seu sangue na aurícula esquerda. A aurícula esquerda vai jogar o sangue para o ventrículo esquerdo para a aorta e da aorta para o resto do corpo. Lembrando que a primeira artéria, a primeira rama do cajado da aorta é o tronco braquiocefálico. Segundo, carótida comum, esquerda. Terceiro, subclave esquerda. Então, esse é o circuitozinho que faz o sangue no coração. É bom sempre repetir e repassar para na hora que cair esse circuito, como geralmente não tem figura para a gente se localizar, como aqui, que fica mais fácil, você já bater o olho na questão e saber qual é o percurso que o sangue vai tomar. Lembrando que sempre que o sangue estiver em alguma aurícula, é que veio de fora do coração. A aurícula sempre joga sangue para o ventrículo.
E o sangue nunca circula no coração de forma horizontal. Por exemplo, da aurícula nunca vai passar para outra aurícula. Do ventrículo nunca vai passar para outro ventrículo. Se isso acontecer, é porque tem alguma patologia envolvida. Fisiologicamente, a aurícula sempre joga o sangue para o ventrículo. E o ventrículo sempre joga o sangue para fora do coração. O ventrículo direito vai jogar o sangue para os pulmões e o ventrículo esquerdo vai jogar o sangue para o resto do corpo. A parede do ventrículo esquerdo é bem mais grossa do que a parede do ventrículo direito. Não dá para perceber nesse esquema, mas a parede do ventrículo esquerdo é bem mais grossa. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo bombeia sangue para todo o corpo. Já o ventrículo direito, ele bombeia sangue apenas para os pulmões. Então, essa é a diferença. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Lembra que o esquerdo vai ter sempre as paredes mais grossas. Então, aqui a gente finaliza essa nossa primeira aula de revisão. Então, fiquem atentos que logo, logo eu já libero a segunda aula de revisão, seguindo esse mesmo esquema, a gente fazendo uma revisão geral, com tudo, utilizando as questões. Porque é importante a gente estudar por questões, não porque a gente vai encontrar uma questão igual. Se encontrar igual, ótimo, maravilhoso, questão dada para a gente. Mas as questões seguem um padrão. Então, a gente sabendo o padrão que elas seguem, a gente vai saber responder aquela questão daquele conteúdo, mesmo que a questão não seja igual. A questão sendo diferente, a gente vai saber responder, porque a gente respondeu uma questão parecida e estudou o conteúdo também. Então, fiquem bem e qualquer coisa, mandem mensagem que a gente vai tirando as dúvidas até a prova. Beijão!